Olá, segundando, tudo bem? Então agora nós vamos começar a nossa aula de história. E nesse bimestre em referente ao conteúdo de história, nós vamos começar a ver a passagem do tempo. Isso mesmo, nós vamos começar a ver como o tempo influencia na vida das pessoas. O que a gente pode fazer com ele, como a gente pode ver o tempo passar, como a gente pode ver a mudança do tempo na nossa vida, na vida das outras pessoas que participam do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então agora nós vamos assistir um vídeo bem legal que eu escolhi para vocês poderem ver a passagem do tempo. Então a partir daí, quando acabar o vídeo, nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje, que é o tempo na vida das pessoas. Então vamos assistir para a gente começar a nossa aula de hoje. Desde os tempos antigos, o homem já tinha necessidade de contar o tempo. Ele percebia o passar do tempo pela sequência do dia, da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol. Ele percebeu que o tempo que o sol levava para nascer, se esconder e nascer de novo durava 24 horas ou um dia. O sol nasce no nascente e se põe no poente. O que já aconteceu com você é passado. O que acontece hoje é presente. E o que ainda vai acontecer é futuro. Os homens inventaram vários tipos de relógio. A ampulheta ou relógio de areia, o relógio solar, o relógio mecânico, a clepsidra ou relógio de água. Com o relógio podemos saber a hora, marcada pelo ponteiro pequeno, os minutos, marcado pelo ponteiro grande, e o segundo, marcado pelo ponteiro mais fino. Com o calendário, podemos entender o que é dia, semanas, meses e ano. Um ano tem 365 dias ou 12 meses. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os dias da semana são 7: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora vamos ver se você aprendeu? Você já sabe que aqui estão os dias, aqui estão as semanas e aqui estão os meses. Então, que dia é hoje? Vou dar uma dica. Ontem foi sexta-feira, dia 4, e estamos no mês de outubro. Então, hoje é sábado, dia 5 de outubro. Nós estamos no ano de 2019. Você já aprendeu que o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. Então, que horas está marcando neste relógio? Vou dar uma dica. O ponteiro do minuto, quando está no 12, ele marca a hora exata. Então, a hora deste relógio está marcando 5 horas. Muito bem! Nos vemos na próxima. Tchau! Então vamos lá, segundo ano. Como o vídeo foi bem legal e explicou bastante coisa pra gente. Então agora nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje, que é o tempo na vida das pessoas. Então, o tempo na vida das pessoas é o fato de perceber a vida passar com os acontecimentos. Olha lá, a tia botou para vocês um monte de relógio voando. Então isso dá a entender e confirma o que a tia acabou de falar para vocês, que o tempo
é o fato da gente ver a vida passar através dos acontecimentos, seja ele qual for, um nascimento, uma formatura, o passar do tempo com o próprio sono, os dias, as noites, as estações do ano. Então, há várias formas da gente ver o tempo passar, há várias formas de acontecimentos que a gente pode provar que o tempo está passando. Olha lá. E podemos perceber o tempo passar através do relógio. Isso mesmo, através daquele instrumentozinho que a gente usa para que a gente vê as horas, os minutos e os segundos. Então é a partir dele que é o principal objeto que a gente vê o tempo passar. A gente vê ali o passar das horas. Olha aqui, o relógio da tia, ó. Entendeu? Então, vamos lá. Que é um instrumento usado para marcar a passagem do tempo. Então, o relógio é o principal instrumento que nós vamos ter em mãos para a gente ver esse tempo passar em quantidade. Quando a gente fala assim, que horas são? São que horas? Que horas tem? Então, a gente começa a perceber a passagem do tempo através da hora. E a hora nós vamos encontrar no instrumento chamado relógio. Olha lá. E essas horas podem ser esse tempo pode ser marcado pelos segundos, minutos e horas. Então, a tia botou aí para vocês vários tipos de relógio que a gente pode encontrar para poder ver os segundos passando, os minutos passando e as horas se passando. Então, existem coisas que a gente pode fazer em segundos, minutos, em horas, em meses, em anos, depende do que a gente vai realizar, depende do fato em si que está acontecendo, tá bom? Olha lá. E agora nós vamos aprender um pouquinho os relógios de outras épocas, como a vida anterior da gente, os antepassados da gente, como eles marcavam esse tempo. Era totalmente diferente de hoje. Os primeiros instrumentos para contar as horas do dia foram os relógios de sol. Olha lá. Os relógios de sol eram assim. E conforme o sol ia passando por aqui, eles iam começando a contar mais ou menos qual parte do dia que era. Se era manhã, se já estava chegando a tardezinha, se já não marcava mais nada, aí já era noite. Então, eles começavam a ver a passagem do tempo, o primeiro relógio foi através do sol. Então, esse tempo passava de dia, manhã e tarde. A primeira noção de tempo era isso. Manhã, tarde e noite. Tá? Eles não tinham uma noção de hora correta. E depois foram criados os relógios de água e os relógios de areia. Isso mesmo. Olha lá o relógio da água. Conforme eles iam botando água ali, ia passando e eles iam começando a ver mais ou menos qual era a parte do dia. Ali vocês estão vendo, tá bem pequeno, mas ali essas marcações aqui são os números. Então eles começavam a ver por aí, aonde a água estava descendo, qual era a hora do dia. Mas nada era certo, nada era preciso. Eles tinham uma noção da parte do dia que estava acontecendo. E o relógio de areia, nem hora, nem número, nem nada. Quando a areia toda aqui da parte de cima acabasse, dava a entender, eles tinham a noção que o dia acabou. Então, eles viravam isso de novo para a areia cair novamente. E assim formava um dia. E nós podemos também começar a ver o tempo passar não através somente do relógio. Nós podemos ver o tempo passar através da própria natureza. Vamos ver um pouquinho como que a gente pode entender isso. Olha lá. Podemos perceber a passagem do tempo através do dia e da noite. A tia botou uma imagem bem legal para vocês aí, que numa imagem só tem o dia e a noite. Como que a gente consegue perceber a passagem do dia somente pelo dia e pela noite? A gente vai começar a perceber essa passagem se está claro e se está começando a escurecer. Então, se está claro, eu sei que é dia. Se começa a escurecer, eu sei que o tempo passou e já chegou a noite. Podemos perceber também através das alterações climáticas, que são as estações do ano. Então, as estações do ano acontecem de tempo em tempo, de meses em meses. Então, é primavera, verão, outono e inverno. Só que para cada estação acontecer, é preciso passar um tempo. Então, passa um tempo da primavera, entra o verão. Passa o tempo do verão, entra o outono. Passa o tempo do outono, entra o inverno.
Então, também podemos ver a passagem do ano através das estações do ano, ok? As fases da Lua. Também podemos ver a passagem do tempo. As fases da Lua, elas acontecem de tempo em tempo. Então, podemos ver o tempo se passando aí também. Conforme a gente vê aqui, as luas estão diferentes. Das cheias e secas. Existem lugares que, dependendo do tempo, dependendo da época, vai estar cheio, ó, aqui embaixo, o mesmo lugar, ó, vai estar cheio, as águas vão estar altas, vão estar presentes nos locais, e vai ter época de seca, que essa água vai embora, então o lugar fica seco. E agora nós vamos ver a passagem do tempo. Olha lá, a passagem do tempo é a própria passagem da nossa história, através de fatos, conversas e histórias contadas pelos mais velhos. Então a gente também pode perceber o tempo pelo terceiro fato, através da passagem do tempo. Quando os nossos avós contam história pra gente, a gente começa a ver fotos, fatos, conversas, a gente começa a ver esse tempo passado sendo repassado pra gente, contado de uma outra forma, contado por alguém que viu, que estava presente naquele momento. E a passagem do tempo, ela pode ser marcada por, olha lá, meses, ok? Nós vamos ver o tempo passando pelos meses. E um ano completo, para se passar o tempo de um ano completo, nós vamos passar por 12 meses. Nós vamos ver as horas, nós vamos ver o tempo passando pelas horas. Nós vamos ver o tempo passando pelos anos. Olha lá a imagem que a tia colocou para vocês. Desde bebezinho até chegar à fase adulta. Então, de bebê até adulto é uma fase do tempo que demora anos para se fazer. E nós vamos chegar no último momento da fase do tempo, que são os minutos, ok? Então, essa aula de passagem do tempo é bem legal para a gente começar a perceber como e de várias formas a gente pode ver o tempo passar, não somente no relógio, a gente pode ver o tempo passar de diversas formas, ok? Então, agora nós vamos para a nossa correção. Então, vamos lá. Todo mundo com o livro na mão? Então, vamos começar a correção. História, nossos exercícios começam logo na página 4. Na página 4 tem um texto chamado relógio. Nós vamos ler para poder interpretar as questões. Na número 1 está assim: você já viu algum relógio antigo que faça som como o da canção? Aí a número 1, cada um vai responder de um jeito. Se sim, vocês vão responder que sim e como é. Se não, é somente a palavra não, tá bem? 2, você costuma usar relógio em seu dia a dia? Em sua opinião, qual é a importância dos relógios? Então, se você pode botar que sim ou que não. Mas a importância dos relógios é importante a gente usar, sempre ter um, porque a gente vai começar a ver a passagem do tempo, a gente começa a ter a noção de que horas são, ok? Então, a importância do relógio é essa, a gente poder verificar e conseguir ver essa passagem do tempo real, a gente ter a certeza do horário, tá bem? Então, agora nós vamos para a página 5. Na página 5 tem vários relógios que a tia mostrou para vocês, desde o antigo até o mais atual. Então, vamos lá no jogo rápido. Observe o relógio a seguir. Esse relógio aqui, olha. Esse relógio cheio de numerozinhos. Olha lá. Letra A. Que horas ele está marcando? 3 horas, 6 horas ou 9 horas? O ponteiro pequeno está marcando para o 6 e o maior está marcando lá para o 12. Quando o ponteiro maior marca no 12, é que é uma hora exata, não começou a contar nenhum minuto ainda. Então, se está marcando, o ponteiro pequeno está marcando para o 6, então quer dizer que ele está marcando 6 horas. B. Com a ajuda do professor, conte quantas horas faltam para ele marcar 10 horas. Então, se ele está marcando 6, para ele chegar a 10, quantas horas faltam? Ó, 6, 7, 8, 9, 10. Então, faltam 4 horas para ele chegar na hora exata de 10 horas, tá bem? Então, vamos para a próxima página, que é na página 7, que é onde fala, a tia explicou para vocês, o tempo passando pela natureza, quando a gente começa a perceber o tempo passando pela natureza. Como eu mostrei para vocês, a passagem do tempo das estações do ano, a passagem do tempo pela passagem da lua,
a mudança de fase da lua, nas épocas que a gente encontra lugares que tem épocas de cheias, épocas de secas. Então, vamos lá. Número 1. Qual a influência dos fenômenos da natureza, como a chuva, para as pessoas dessa comunidade aqui, que foi como a tia botou para vocês, que é uma comunidade que depende da época para ver se a época vai ser de época cheia ou de época seca. Então, vamos lá. A importância da chuva nessa comunidade é a seguinte, que a seca e a cheia vão influenciar em diversos fatores do cotidiano, como a alimentação, e em cada época do ano, e o calendário escolar, pois quando está em época cheia, as crianças não conseguem sair direito para ir para a escola. E quando está na época vazia, elas conseguem frequentar a escola, a época seca, elas conseguem frequentar a escola com maior facilidade. Então, a chuva vai influenciar no cotidiano dessa comunidade, dessa população. Ok? Então, agora nós vamos lá para a página 9, que está assim, igual ou diferente. Olha só. Aqui na primeira nós temos uma casa em construção e depois ela embaixo já prontinha. Aqui, esse passar do tempo é de meses. Uma obra pode durar meses. Aqui tem uma moça saindo para trabalhar e depois ela voltando do trabalho. Então, essa passagem de tempo nós contamos por horas. Aqui tem um bebezinho e já uma mocinha aqui embaixo. Então, como eu mostrei para vocês, que a passagem do tempo também pode ser passada pelos anos, ok? De bebezinho até ficar grande demora alguns anos, os anos que nós vamos comemorando nos nossos aniversários. E aqui, ele escovando o dente. É uma passagem de tempo bem curtinha, mas também é uma passagem de tempo. Então, essa passagem de tempo demora minutos, tá bom? Então, por hoje encerramos o nosso conteúdo de história. Até a próxima!